Boa tarde a todos então, que nos acompanham pela fanpage do canal Anima Cristão. Sejam todos bem-vindos ao nosso programa Jovens em Oração. Meu nome é Pedro, estou aqui com a Isabela, com a Mariana e com o Caio. E convido você a estar interagindo com a gente durante essa transmissão, mandando aí nos comentários a sua intenção, o seu desejo de oração, o seu pedido, que a gente vai estar colocando aqui. E para a gente poder interagir de uma maneira bem legal, de uma maneira bem descontraída, eu conto com a participação de todos vocês. Nós já queremos começar esse programa pedindo pela Luciane Guimarães, que fez um pedido de oração pela saúde do seu pai, pela alma do seu pai Hélio Antônio da Silva, e pela Belinha Pique, que pediu pelo nosso sacerdote Padre Wilson, Padre Ricardo e Padre Rodrigo, e por todas as pastorais da nossa comunidade, para que o Senhor derrame muitas bênçãos. Que você possa ir enviando o seu pedido de oração. Aqui também nós temos o pedido da Elza Pardini, ela que pede pela saúde do seu irmão Heraldo, Gabriel, Solange, Eric, Valdomiro e por toda a sua família, para que seja coberta pelo manto de amor de Maria e que todos os corações sejam curados das dores e angústias. Que você possa continuar participando com a gente pelos comentários. Bom, então, falando com vocês, a nossa proposta para fazer esse programa Jovens de Oração, na realidade, não partiu de um grupo específico da nossa paróquia, mas sim para a gente tentar representar ao máximo a comunidade jovem aqui de Presidente Venceslau. Convidei aqui esses meus amigos que, num determinado momento da nossa trajetória dentro da comunidade, dentro da nossa caminhada de fé, a gente se encontrou com Deus de uma forma que Ele pôde nos apresentar a beleza do que é ser um intercessor. E é sobre isso que a gente vai passar um pouquinho para vocês, que a gente vai colocar aqui nesse programa, para que o máximo de pessoas possíveis possa também ter esse contato com a intercessão. A gente sabe que muitos dos nossos amigos que nos acompanham também fazem parte, caminharam junto com a gente nesse sentido, mas para que todos conheçam e todos também se sintam incluídos, esse programa não é um programa exclusivamente só para jovens em oração, mas vamos lembrar que jovem é todo aquele que está em crescimento. Como dizia em um curso que eu fiz há pouco tempo, 7 jovens do Evangelho. Vamos ter essa certeza de que jovens somos todos nós que estamos e permanecemos em crescimento sempre em direção a Deus. Bom, gente, na nossa caminhada, houve um determinado momento a necessidade da gente se aproximar de Deus, como eu havia falado. E foi de uma maneira muito simples e que nós não esperávamos, mas que acho que desde o início, da nossa adolescência, a gente já sentia a necessidade de estar um pouquinho mais próximo dele. Falando particularmente de mim, eu sempre tive a curiosidade e o interesse de manter um contato maior com Deus através da oração. E aí, numa oportunidade, lá em 2015, eu pude fazer o acampamento de oração e conhecer, me aproximar um pouquinho mais da intercessão. Pude ser um pouquinho mais um jovem que ora, um jovem que se coloca à disposição do Senhor. Porque eu imagino que, assim como eu naquela época, muitos de vocês, principalmente o pessoal mais novo aí, imagina que intercessão, oração, rezar o terço acaba sendo uma coisa de velho, uma coisa maçante, uma coisa que o jovem não tem espaço. E foi justamente para quebrar esse paradigma, para quebrar esse conceito que vinha sendo trabalhado aqui na comunidade por muito tempo, a gente decidiu e a gente se colocou à disposição para mostrar um novo jeito de se fazer intercessão, um novo jeito de se rezar de uma forma descontraída, com a nossa cara, com a nossa juventude, com o nosso ânimo, e para que todas as pessoas pudessem também ter esse contato, pudessem se aproximar. A gente teve a necessidade de que o jovem da comunidade de Presidente Venceslau, da paróquia Nossa Senhora de Fátima, crescesse através da sua oração. E uma maneira muito bonita que a gente encontrou para isso foi justamente colocando a nossa cara, através daquilo que a gente sabia, daquilo que a gente era bom já em fazer, a partir daquela experiência que a gente havia tido em 2015, lá em Presidente Prudente, no acampamento de oração. Então eu conversei naquela época com pessoas de lá, com amigos meus lá de Presidente Prudente, para poder começar, para eles poderem nos auxiliar a fazer essa transição da nossa vida aqui enquanto um jovem completamente distante da intercessão e distante da oração, para alguém que se tornasse bem próximo e íntimo em Deus através da oração. Porque foi algo que nos encantou. E a partir disso a gente pôde colocar isso em prática e graças a Deus a gente teve uma resposta excelente aqui na nossa comunidade. Muitas pessoas se sentiram também
tocadas e apaixonadas por essa intercessão. Naquela ocasião, uma das maneiras que eu encontrei para organizar e para colocar um pouquinho da nossa identidade aqui de Presidente Venceslau foi a apostila dos terços, que a gente trouxe aqui para estar mostrando para vocês, que ela começou a ser organizada, não criada, mas ela começou a ser organizada lá em 2015 e desde então a gente vem acrescentando, amigos nossos também vêm acrescentando, colocando outros terços e outras orações para que a gente possa ter um norte, para que a gente possa ter um parâmetro de como se fazer intercessão, de como se rezar. E isso tem dado muito certo e o convite que eu deixo para você a expectativa ao final desse programa, que você que nos acompanha, seja justamente também contagiado por esse amor da intercessão, por essa paixão e por esse sentimento de graça em poder estar próximo e íntimo com Deus através das nossas orações. O terço que nós programamos para rezar hoje é o terço ao Sagrado Coração de Jesus. A Isa vai conduzi-lo, ela é um terço aqui da nossa apostilinha e eu espero que vocês aproveitem, porque uma das coisas que a gente colocou como novidade foi justamente mudar um pouquinho daquela questão que intercessão era pura e exclusivamente rezar um terço mariano. Pelo amor de Deus, eu não quero tirar aqui a importância e toda a grandeza de um terço mariano, mas a gente colocou outras formas de rezar. Essa apostila é uma apostila muito rica, tem muitas orações e terços que a gente pôde compartilhar e mesclar um pouquinho, né, dentro da nossa vivência numa intercessão. Então o terço de hoje, se você quiser nos acompanhar, é o terço ao Sagrado Coração de Jesus. E eu reforço para que você também possa estar aqui através da fanpage do canal no Facebook, que você possa estar colocando as suas intenções, que dentro do possível a gente pode estar lendo algumas delas e rezando esse terço de uma maneira muito agradável e de uma maneira muito tranquila, para que a gente possa se aproximar ao coração de Jesus através dessa oração. E eu já te convido a ir lá buscar o seu terço, se não está aí com você. E enquanto você busca, vou colocar aqui mais algumas intenções para o nosso terço ao Sagrado Coração de Jesus. A intenção da Letícia Amélio, pelo mundo, por Presidente Venceslau, pelos profissionais da saúde, por todo o grupo de risco e pela minha família. Intenção da Fran Pellegrini, que Deus conforte o coração dos familiares da Dona Emília Lucheta, uma pessoa que representava a nossa comunidade em Piquerobi. Que Deus abençoe grandemente os sacerdotes que se colocam à disposição de levar a palavra de Deus a quem necessita. Que Deus abençoe o nosso dia. E a intenção da Monique Santana, pela nossa saúde, não só física, mas também pela nossa saúde mental. Muitas pessoas depressivas, ansiosas, em pânico. Que o Senhor nos traga conforto, enchendo nossos corações com o Teu Espírito Santo. E que você possa colocar nesse momento também a sua intenção para esse terço. E que nós possamos rezar juntos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.
Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nós temos intenções? Sim. Primeiro mistério, queremos colocar algumas intenções dos comentários. As intenções que partiram aqui para a gente, a Aldete Moura coloca que Jesus possa olhar por toda a humanidade sofrida com esse coronavírus, para que Ele possa nos dar a cura e a libertação, para juntos louvar e glorificar o Teu santo nome. E o Marquinhos pede também que o Senhor Jesus possa interceder pela nossa cidade, que se encontra assustada por conta dessa epidemia e que nada mal nos aconteça. Amém. Rezemos juntos. Lembrai-vos, ó misericordiosíssimo Jesus, que sois Pai, bondosíssimo e cheio de ternura para com os vossos filhos. Certo de vosso infinito amor, entrego-me ao vosso coração com alegria e doce confiança em minhas súplicas. Segundo vossas palavras, pedi e recebereis. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Eu bato, procuro e peço esta graça que me é tão necessária. Tudo para a maior glória de Deus e bem de vossos filhos. Amém. Sagrado coração de Jesus, Eu confio em vós. 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 Sagrado coração de Jesus. Eu confio em vós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Segundo mistério, temos intenções? A Paula da Hora coloca aqui como intenção todos os funcionários da Santa Casa de Presidente Venceslau e de todo o mundo. Ela coloca também a sua família e a família de todos nós. A Elza Pardini coloca também pelos doentes, os enfermos que estão por câncer. E ela coloca aqui em especial o Dr. César Coimbra, a Sandra Begão e a Maria Aparecida Volpe. Amém. Rezemos juntos. Lembrai-vos, ó misericordiosíssimo Jesus, que sois Pai bondosíssimo e cheio de ternura para com os vossos filhos. Certo de vosso infinito amor, entrego-me ao vosso coração com alegria e doce confiança em minhas súplicas. Segundo vossas palavras, pedi e recebereis. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Eu bato, procuro e peço esta graça que me é tão necessária. Tudo para a maior glória de Deus e bem de vossos filhos. Amém. Sagrado coração de Jesus, Eu confio em vós. 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 glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for,
Ele é Deus, se tudo der certo. Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Aqui a Mauene coloca em oração todos aqueles que estão sofrendo com essa pandemia, principalmente os idosos. E a Márcia Alves coloca para que Deus possa nos fortalecer durante esse tempo difícil de pandemia. Rezemos juntos. Lembrai-vos, ó misericordiosíssimo Jesus, que sois Pai, bondosíssimo e cheio de ternura para com os vossos filhos. Certo de vosso infinito amor, entrego-me ao vosso coração, com alegria e doce confiança em minhas súplicas, segundo vossas palavras. Pedi e recebereis, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Eu bato, procuro e peço esta graça que me é tão necessária. Tudo para a maior glória de Deus e bem de vossos filhos. Amém. Sagrado coração de Jesus, Eu confio em vós. 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 Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, Como era no princípio, agora e sempre. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Aqui a Gisele coloca, ela pede que o Senhor nos ajude a vencer os nossos medos e inseguranças e tenhamos mais confiança em vós, que nos resgatai para a vida, nós os clamamos, Senhor. E a Sônia Mello coloca aqui em oração a sua amiga Creuza e a sua irmã Irene, que estão internadas na Santa Casa de Presidente Venceslau. Rezemos juntos. Lembrai-vos, ó misericordiosíssimo Jesus, que sois Pai bondosíssimo e cheio de ternura para com os vossos filhos. Certo de vosso infinito amor, entrego-me ao vosso coração com alegria e doce confiança em minhas súplicas, segundo vossas palavras. Pedi e recebereis, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Eu bato, procuro e peço esta graça que me é tão necessária. Tudo para a maior glória de Deus e bem de vossos filhos. Amém. Sagrado coração de Jesus, Eu confio em vós. 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 Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Aqui o Marcos Antônio Pereira pede para que todos nós sejamos livres desta praga. E a Fabiane pede pela família de todos nós para que a gente possa ter fé e continuar firmes nessa epidemia. Ela reza também pelos padres de todas as paróquias. E eu também, de forma especial, quero colocar aqui toda a juventude, para que cresça cada dia mais em nós o amor pela oração. Que você, jovem que nos acompanha, reze, interceda, porque a nossa oração tem poder. E que o Espírito Santo
faça com que o seu amor aumente a cada dia mais. Rezemos juntos. Lembrai-vos, ó misericordiosíssimo Jesus, que sois Pai, bondosíssimo e cheio de ternura para com os vossos filhos. Certo de vosso infinito amor, entrego-me ao vosso coração com alegria e doce confiança em minhas súplicas. Segundo vossas palavras, pedi e recebereis, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Eu bato, procuro e peço esta graça que me é tão necessária, tudo para a maior glória de Deus e bem de vossos filhos. Amém. Sagrado coração de Jesus, eu confio em vós. 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 Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, estes vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Bom, aqui nós concluímos então esse terço ao Sagrado Coração de Jesus, que foi o terço que a gente escolheu para estar rezando hoje e meditando diante desse período de incerteza e de insegurança que a gente vive. É um exemplo, é um dos terços que a gente tem à disposição para a gente poder rezar nas nossas intercessões, como muitos outros que a gente também fez questão de colocar nessa apostila, nesse nosso material, para poder estar diversificando a nossa intercessão, né? A Isa está aqui comigo, a Má, o Caio, todos eles podem falar um pouquinho, talvez, de como é essa experiência, de como é esse desejo de estar próximo de Jesus por meio da oração. Cada um de nós aqui, em algum momento da nossa vida, teve uma experiência próxima com Ele, e é isso que nos fez estar aqui, tomar essa iniciativa hoje para que isso possa chegar a mais pessoas, a mais jovens, a todos esses jovens que estão em crescimento. Bom, gente, como vocês puderam perceber, né, nesse momento de dificuldade, esse terço preparado pela gente fala muito sobre a confiança, sobre aquilo que a gente que a gente não deve esquecer nesse momento de dificuldade. E aí, quando eu estava lá em casa preparando, pensando o que mais eu poderia falar, o que mais eu poderia colocar nesse momento, conversando com a Isa e com a Má, voltando ontem de Prudente, a gente decidiu, vamos falar um pouquinho de Daniel, vamos falar um pouquinho da história de algum jovem, né, da história de algum personagem que fez parte da nossa história da salvação. E aí a gente veio o nome de Daniel, veio a nós o nome de Daniel, para que a gente possa comentar um pouquinho sobre a história dele e sobre aquilo que ele representou, não apenas naquele tempo que ele viveu, naquela situação de provação dele, que eu vou comentar daqui a pouquinho, mas também o que ele tem a nos ensinar como um jovem que foi escolhido por Deus, como um jovem que se aproximou, né, de Deus por meio da sua oração e por meio da sua fidelidade
a esse nosso Deus. E eu não vou ler, quem me conhece sabe que geralmente eu gosto de contar a história, mas eu tinha separado aqui na minha Bíblia um trechinho da história de Daniel, mas como eu prefiro contar a história, eu peço que vocês possam me acompanhar. Pode continuar mandando aqui também as suas intenções, que todas elas em algum momento vão estar sendo lidas aqui ou colocadas naquela caixa das intenções durante todos os programas que vão sendo feitos aqui pela fanpage do Anima Cristão. Isso você pode ter certeza. A intenção que você colocou aí, ela não será esquecida, ela vai sim ser colocada como oração e chegará, com a graça de Deus, até o coração do nosso Pai. Bom, falando então sobre Daniel, ele viveu num período que os judeus daquele tempo, eles tiveram um certo problema lá, eles tiveram a sua terra, o reino de Judá, foi invadido por Nabucodonosor, que era o nome do rei da Babilônia naquele contexto. E naquele período o rei exigiu que todos os jovens lá, os jovens judeus, fossem arrebanhados para trabalhar para ele, para servir a ele. Mas ele era exigente. Ele fez questão que os jovens, a se colocar ao serviço dele, deveriam ser pessoas bem apessoadas, pessoas inteligentes, enfim, com características físicas, características externas que chamassem a atenção. Era isso que ele queria, a palavra é bem clara com relação a isso. E dentro desse grupo de jovens selecionados estava Daniel. Não apenas ele, como a palavra cita, os seus outros 3 amigos, Ananias, Azarias e Misael. Então, eles foram, né? Não tinha outro jeito, eles foram aí escolhidos, foram recrutados para poder estar servindo a esse Deus. A Nabucodonosor, a esse rei. Mas antes disso, eles deveriam passar por uma preparação, que era uma preparação longa de 3 anos. Ou seja, por 3 anos eles deveriam ficar lá reunidos com os outros jovens recrutados, sob uma forma de treinamento. E logo que eles chegaram de cara, veja bem, né, vai se atentando das dificuldades que Daniel e seus amigos vão passando desde o início. A primeira dificuldade é que eles foram retirados da sua terra natal, foram retirados junto de seu povo. Primeira dificuldade. E quando eles chegaram lá naquele treinamento, um outro conflito que foi colocado diante deles era que eles deveriam se alimentar daquelas comidas que eram oferecidas, eram comidas fartas, mas todos aqueles alimentos, toda aquela situação, todo aquele contexto na Babilônia não era um contexto do nosso Deus, do Deus de Israel. Era um contexto pagão. Era outros deuses que eles veneravam, que eles cultuavam. Então aquilo incomodava muito Daniel e seus amigos e eles de prontidão se negaram a se alimentar da mesma forma que os outros jovens lá recrutados deveriam se alimentar. Esse foi um primeiro momento que eles se colocaram diante de uma situação, diante de um conflito, e eles precisaram optar, eles precisaram escolher por permanecer fiel ao nosso Deus, ao Deus deles, ao Deus de Israel. E eles tiveram lá um embate, assim, um conflito com aquela pessoa que era a supervisora deles, mas na conversa eles acabaram levando, falou assim, olha, deixa, a gente não precisa comer todas essas coisas não, deixa a gente comer só os legumes, só a água, uma coisa mais simples, que a gente sabe que não vai ferir e que a gente sabe que não são alimentos que vão, de certa forma, servir para cultuar e para venerar o outro Deus. Então eles têm esse conflito aí, mas com a conversinha eles conseguiram com que lhes fosse autorizado a permanecer alimentados só por legumes e por coisas mais simples. A condição era que, beleza, vocês podem comer só isso, só que vocês vão precisar se manter em forma, porque o rei escolheu uns caras bem apessoados. E não tem como vocês ficar comendo essas coisinhas, né, fraquinhas aí, o cara diz para eles, sendo que vocês vão ficar mais fracos, mais abatidos, aí o rei vai perceber e vai sobrar para mim. Daniel, naquele seu momento de confiança e total fidelidade, falou assim, não, pode deixar, a gente vai dar conta, a gente come só isso daqui e daqui 10 dias você vai ver. Se a gente estiver igual a todo mundo, você permite que a gente continue comendo aquilo que a gente sente no nosso coração, que nos deve ser colocado como forma de fidelidade ao nosso Deus. Se a gente estiver mesmo muito abatido, muito fraquinho, muito mirradinho, você pode dar a comida dos outros aí, que a gente vai então fazer parte desse desafio, mesmo que não agrade ao nosso coração. Bem, 10 dias depois então, o supervisor foi lá ver, Daniel e os 3 amigos estavam ainda melhor do que aqueles outros jovens.
né? Ou seja, o alimento espiritual deles, da comunhão que eles haviam estabelecido com Deus, era muito superior a toda aquela fartura, todo aquele banquete que os outros jovens daquela época tinham. E a palavra fala que eles estavam acima, eles estavam melhor do que os outros jovens. Esse foi um primeiro momento, simples, mas um primeiro momento que Daniel e seus amigos passaram, que eles tiveram que escolher por Deus, escolher permanecer fiel a Deus. Bem, diante disso, como eles eram os melhores ali, eles estavam mais fortes, passados aqueles 3 anos, como eu havia falado no começo, o rei Nabucodonosor escolheu então justamente Daniel e os seus amigos para serem os principais servos dele, para ficarem ali próximo dele, para gerenciar as coisas, enfim. Eles foram os escolhidos, eles foram os 4 primeiros lá, os melhores que se colocaram a serviço do rei Nabucodonosor. Isso porque eles fizeram uma escolha de permanecer fiel a Deus. Veja que eu vou pegar bastante nesse ponto. Escolher permanecer fiel a Deus. Bom, continuando então aí com a nossa história de Daniel, os anos foram se passando, eles ganharam aí essa posição de destaque e num determinado momento da história, acredito que seja um ponto conhecido por vocês, que eu vou falar, que é sobre a fornalha ardente, a fornalha, né? Num determinado momento da história, o rei Nabucodonosor, ele fez uma estátua lá, uma estátua muito grande, de ouro e tal, algo muito magnífico assim. E ele queria que todo aquele povo da Babilônia passasse a cultuar aquela imagem. Passasse, numa determinada hora do dia, se eu não me engano, eles deveriam se ajoelhar ou se prostrar diante daquela estátua. E aí todos, com muito medo, né, da consequência que poderia haver se eles não cumprissem essa norma do rei, até mesmo os judeus que estavam presos lá, que foram tirados da sua terra, falou, beleza, né, vamos obedecer. Mas naquele momento, os 3 amigos, Ananias, Azarias e Misael, não escolheram fazer isso. Antes que você me pergunte, mas e Daniel? Cadê Daniel? Porque às vezes você vai estar folheando sua Bíblia aí e vai ver que Daniel não estava na fornalha. Mas depois eu fui procurar porque foi uma dúvida que eu tive também. Muito provavelmente, naquele contexto histórico, Daniel, como ele era o melhor, ele era o mais top lá deles, ele foi designado a um outro setor, ele foi ficar muito próximo do rei. E os seus 3 amigos estavam naquela região onde foi erguida a estátua. Então, a história justifica a falta de Daniel, a ausência dele na fornalha como sendo isso, eles não estavam no mesmo local, né? Então, continuando. Os 3 amigos, eles não quiseram cultuar e venerar aquela estátua de Nabucodonosor. E aí, claro que eles foram pegos, né? Claro que tem aquelas pessoas que observaram que eles não cultuaram, fizeram questão de pegar eles, prender e levar lá até o rei. O rei questiona, fala, vocês não fizeram o que eu pedi? Eles falam, não, a gente não fez, né? E aí o castigo deles, então, era que eles fossem jogados numa fornalha. E aí o rei, como estava possesso, ele pede para aumentar lá a intensidade das chamas. E aí o cara que vai colocar eles acaba morrendo e eles não morrem. Coloca eles lá naquela fornalha e o fogo não atinge eles. Tanto é que depois, quando o rei pede para ir lá ver, assim, eu quero ir lá ver o que é que está acontecendo com eles, ele chega lá e se depara com esses 3 amigos passeando sobre as chamas, acompanhados de uma 4ª pessoa, que na palavra fala assim, estavam os 3 e um 4º com uma figura divina, assim, ou seja, um anjo do Senhor. Foi lá acompanhar eles para que eles não se queimassem, para que eles permanecessem fiéis a Deus naquele momento. Esse foi o momento de provação que aqueles 3 amigos passaram. Foi mais um, né, diante de toda aquela história. E depois que Nabucodonosor viu aquilo, ele mandou rapidamente tirar aqueles 3 amigos e falou assim, não, beleza, o seu Deus é um Deus diferente, é muito maior do que esses outros aí, ele é um Deus de verdade, enfim, se justificou lá e falou que eles então estavam permitidos a cultuar ao seu Deus de origem, né, o nosso Deus de Israel. E ainda, se eu não me engano, subiu eles de cargo, né, colocaram eles numa posição ainda mais vista, assim, de ainda mais prestígio. Bem, e a história deles foi assim, né, de Daniel como desses 3 amigos, foi uma história assim desde o começo, cheia de provações, mas eles sempre escolheram permanecer fiéis a Deus, né?
E da parte de Daniel, vocês devem estar perguntando, mas fala tanto de Daniel, qual foi a tal provação de Daniel? Acredito que seja uma passagem também muito conhecida de vocês, que é o momento que Daniel é colocado na cova dos leões, né? Qual foi o motivo, então, dele ser colocado nesta cova? Aí já é um avanço de tempo, já não é o mesmo rei, é um outro rei que estava naquele momento, e ele dá um decreto falando assim, os judeus, eles não vão poder mais prestar a sua homenagem, prestar a sua oração ao Deus de Israel. Está proibido. E aí, claro, Daniel, em hipótese alguma, ele ia deixar de fazer isso. Ele escolhe permanecer fiel a Deus, mas assim como na ocasião lá dos seus 3 amigos, haviam aquelas pessoas que queriam passar a perna dele. Porque Daniel era um cara top. Nessa altura ele já estava lá bem próximo do rei. Ele interpretava sonhos e visões. Enfim, ele era um cara top. Ele era um cara muito bom. Consequentemente, ele gerava muita inveja e ciúme. E aí os caras se esconderam lá na casa de Daniel, no lugar onde ele dormia, que a palavra conta que tinha a janela dele, uma porta, não me lembro agora, tinha a direção até a cidade de Jerusalém. E é ali que Daniel prestava o seu culto a Deus. Então os caras ficaram escondidos e viram ele rezando a Deus por 3 vezes durante aquele dia. Não pensaram outra coisa, foram lá, pegaram Daniel, deve ter batido nele, levaram até diante do rei e falaram, ele descumpriu aquilo que você falou, mais um, ele descumpriu, tal. Esse cara que você dá tanto crédito, esse cara que você colocou aí nessa posição de prestígio, esse cara que está ao seu lado, que você confia, enfim, fizeram a caveira do Daniel, né? Esse cara fez tudo isso, e aí, ele vai ser castigado ou não? O que você vai fazer com ele? Aí o rei, né, para não sair como fama de, que não tem palavra e tal, falou, não, então o Daniel vai ser castigado. Foi lá e ordenou que o Daniel fosse jogado na cova dos leões. E ele joga o Daniel lá e fala assim, bom, no outro dia eu vou lá ver ele. Mas aquele rei, naquele momento, ele tinha um pouquinho de arrependimento por isso. Ele não queria muito bem fazer isso com o Daniel. Até que aí no dia seguinte a palavra fala que ele volta lá, meio tentando dar uma espianada, aí ele chama Daniel, como quem não quer nada, e Daniel responde. Daniel, lá dentro da cova dos leões, ele responde. Imagina o susto daquele rei. Falou, pô, o cara tá vivo ainda? Cadê os leões? O que ele fez? Né? E aí, ele imediatamente pede para abrir, tira Daniel de lá, conversa com ele e fala, mas como assim você não morreu? Aí Daniel explica para ele, fala, é porque eu tenho um Deus maior que tudo isso. Eu tenho um Deus que eu não abandono e que mesmo na minha dificuldade, eu permaneço fiel a Ele. Bom, esses foram 2 episódios que eu fiz questão de colocar da vida de Daniel e seus amigos, para que a gente pudesse imaginar um pouquinho a dor deles, a aprovação deles, naquele contexto de Antigo Testamento, de uma outra cultura e tal, mas que todos nós aqui já temos a consciência que faz parte da nossa realidade de hoje, da nossa realidade de provação, da nossa realidade de dificuldade, de conflito, de se colocar numa situação que a gente precisa escolher, a gente precisa optar por permanecer fiel a Deus. Aí você pode falar assim, mas o que o coronavírus tem a ver com isso? O que essa pandemia tem a ver com isso? Poxa, é só você dar uma acompanhadinha aí nas redes sociais. Ao mesmo tempo que tem muita gente que nesse momento, né, a pessoa nunca rezou. Aí agora que tem a dificuldade, vai lá e começa a rezar e começa a questionar Deus. Ao mesmo tempo que tem essas pessoas, tem aqueles que passam a questionar Deus. Como é que Deus permitiu que isso acontecesse com a gente? Não é um Deus de amor? Não é um Deus que ama os seus filhos? Enfim, a gente vê de tudo. É tanta coisa, tanto fake news, tanto com relação às questões da saúde, às questões políticas, como também tem muita coisa, tem muita besteira sendo falada com relação a isso. É só vocês procurarem, que vocês vão poder achar um pouquinho disso. E então, sim, a gente vive uma provação. A gente vive um momento de dificuldade. A gente vive uma situação que a nossa fidelidade a Deus está sendo colocada à prova. Está sendo colocada à prova. Ficar em casa por mais tempo, obedecer, ter responsabilidade, se distanciar da Sagrada Eucaristia. Eu imagino que muitos aqui devem ter sentido o impacto do que isso significa na nossa vida. Isso nunca havia acontecido antes, gente, mas foi necessário. Então, eu imagino que isso também talvez esteja gerando um desconforto, né, diante de tudo isso. E essa é a nossa provação de hoje. Por isso que a gente precisa se colocar no lugar de Daniel, se colocar no lugar daqueles amigos e orar.
e escolher, e se colocar diante de Deus, diante da presença dele, de uma forma fiel e confiante, que ele vai sim, que ele está sim no comando de tudo isso e que ele vai sim nos livrar desse mal. A gente não sabe muitas vezes o que o futuro nos aguarda, mas algo que eu gosto de falar sempre. A vitória ela vem. A vitória em Deus ela sempre vem. Imagina que a nossa bandeira lá da nossa linha de chegada seja a cruz. Sabe aquela bandeira quadriculada lá da Fórmula 1? A nossa bandeira quadriculada da linha de chegada é a cruz do Cristo. A cruz do Cristo nos garante a vitória. Muitas vezes a vitória não é a mesma que nós imaginávamos. Não é aquela vitória que a gente está vislumbrando e que a gente está idealizando lá na frente. Mas tenhamos confiança que a vitória vem. Basta que a gente permaneça fiel a Deus e confiantes na Tua palavra. E como que a gente faz isso? Como a gente vai permanecer fiel a Deus nesse momento que tem que ficar isolado, nesse momento que tem muita coisa ruim se falando por aí? Não tem segredo. Talvez você estava esperando aqui, ele vai falar uma coisa bem legal agora, uma coisa diferente, mas não. É a oração. Não existe outra maneira de se aproximar a Deus, principalmente neste momento, que a gente se distancia por necessidade da Eucaristia, da Santa Missa. Não há outro recurso a não ser a oração. E por isso a gente preparou esse programa aqui, os Jovens e Oração. Não para os jovens, mas para todos nós, para toda a nossa comunidade, para todo aquele que está nos assistindo, todos esses jovens em crescimento, para que a gente permaneça em oração. E aí eu convido você, não agora, mas depois que terminar, você abra a sua Bíblia lá em Daniel, vai ver essas histórias, esses relatos que eu contei para vocês. E no capítulo 3, se eu não me engano, tem uma parte do texto lá que fala sobre a oração de Azarias, que era um dos amigos lá que estava na fornalha ardente. É uma oração grande, assim, uma oração extensa, mas, cara, que oração bonita. E eu, assim, lendo ela, acho que eu consegui dividir ela em 3 pontos, né? 3 abordagens que ele faz nessa mesma oração, que acho que tem que ser, né, imagina, assim, a nossa maneira que a gente pode colocar para a gente fazer as nossas orações nesse momento de dificuldade. Ele começa, então, auto-reconhecendo, ele se reconhece pecador, ele reconhece as suas falhas, as suas culpas. Depois disso, ele vai ali, ele reconhece a necessidade, ele se conscientiza da necessidade da provação, ou seja, ele entende, beleza, estou passando por um momento de dificuldade, mas isso é necessário. Então ele reza por essa consciência, por esse entendimento do momento de provação. E por fim, ele reconhece unicamente a Deus como sendo o Senhor da nossa vida. Ele reconhece a misericórdia e a grandeza desse Deus. Então, esses 3 pontos: reconhecer as nossas faltas, as nossas culpas e as nossas falhas diante de Deus, se conscientizar da provação, se conscientizar que muitas vezes essas situações são necessárias para o nosso crescimento e, por fim, reconhecer que somente Deus é grandioso e misericordioso e se coloca a cada um de nós, diante de cada um de nós, como aquele que vai nos guiar e que vai nos fortalecer nesse momento de dificuldade. Esse deve ser o objetivo da nossa oração nesses momentos, nesse momento de dor e de dificuldade. E aquela estrofe que a gente estava cantando no intervalinho dos terços é uma música muito bonita, que a gente separou ela também com muito carinho, para que você possa estar acompanhando, possa estar ouvindo e estar rezando com ela também. Por isso vamos ouvir então essa canção com o nosso coração realmente voltado a Deus, voltado à nossa humildade, à nossa pequenez diante da grandeza do Senhor, e faça dessa música agora, dessa canção, a sua oração ao nosso Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer,
Ele é Deus, se a porta abrir. Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus, se curado eu for. Ele é Deus, se tudo der certo. Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Bom, e caminhando então já para o final do nosso programa, eu não posso deixar de citar rapidamente 2 trechos da falinha do Papa ontem, né? Imagino que muitas pessoas devem ter acompanhado, talvez se não acompanharam ao vivo, foram procurar depois, aquele momento único na nossa história, um momento único que a gente, diante dessa circunstância ruim, pelo menos tivemos a oportunidade de viver esse momento histórico, né? E 2 trechos me chamam muita atenção. O Papa fala que os discípulos naquela barca estavam, né, com medo. Eles não deixaram de crer em Jesus, mas a maneira como eles questionam Jesus é algo que chama a atenção. Mestre, Senhor, você não se importa que a gente morra? Não te importas que pereçamos? E, cara, o Papa falando isso ontem mexeu muito comigo, porque realmente é uma frase que machuca, que acusa, né? Imagina você amando muito uma pessoa e escutar dela, né? Pô, você não se importa comigo? Eu tô aqui, você não dá a bola para mim, você não dá a mínima para mim. E muitas vezes no momento de dificuldade a gente é agressivo com as nossas palavras. A gente acaba perdendo um pouco a razão, o medo, a insegurança, o desespero faz a gente machucar, magoar o coração do próximo. Então que a gente possa ter esse cuidado, né? Tanto na maneira como a gente recorre a Deus, como a gente se coloca diante dele, né? Não com acusações, mas sim de uma maneira como um filho que realmente pede algo do pai e espera algo de bom, mas também como a gente se refere às pessoas que estão ao nosso redor, porque é um momento de dificuldade, todo mundo junto em casa, deve dar muita briga, então vamos tomar cuidado com isso, como a gente vai se direcionar, como a gente vai conversar com as outras pessoas. E o Papa termina ontem falando que o Senhor interpela-nos, essa foi a palavra que ele usou, interpela-nos, ele nos confronta, ele nos desafia a permanecer fiel, a permanecer buscando a vida, porque na vida a gente encontra a esperança. Que essa mensagem também fique no seu coração, né? Tomando como base aquilo que o Papa disse ontem. E para a gente finalizar, então, realmente a gente vai fazer
a consagração ao Sagrado Coração de Jesus. Peço que você aí na sua casa possa ficar em pé junto com a gente, que a gente vai terminar com essa oração. Que você possa repetir. Sagrado Coração de Jesus, Sagrado Coração de Jesus, eu te consagro a minha mente. eu te consagro a minha mente, Te consagro as minhas palavras. te consagro as minhas palavras, Todo o meu corpo. todo o meu corpo, Meu coração. o meu coração E a minha alma. e a minha alma, A fim de que a tua vontade. a fim de que a tua vontade Se realize hoje através de mim. se realize hoje através de mim. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, então, muito obrigado, você que nos acompanhou durante essa horinha, nesse programa Jovens em Oração. E eu já deixo o convite, a gente não sabe o que o futuro nos espera, é uma incerteza, cada dia uma novidade, mas quem sabe no próximo sábado, nesse mesmo horário, a gente se encontra novamente com esses Jovens em Oração, para rezar mais um terço diferente e para ouvir um pouquinho, para aprender um pouquinho mais com a história de outro personagem importante da nossa história da salvação. Lembrando também, amanhã, domingo, missa será transmitida ao vivo por esse mesmo canal, pela fanpage do Facebook do Anima Cristão, às 9 horas da manhã e às 19 horas à noite. Muito obrigado, que Deus abençoe a cada um de vocês e que essas palavras fiquem guardadas no seu coração. Sejamos confiantes e escolhamos sempre permanecer fiel a Deus, mesmo na dificuldade e provação. Amém. Se Deus fizer, Acho que deu tudo certo. Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus.